Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar de um assunto um pouco polêmico, um assunto difícil, um assunto que, assim, uma doença, né, um transtorno psiquiátrico, uma desordem mental que atinge algumas pessoas e que também não é tão raro, e que existe em nosso meio, que é a pedofilia. Trazendo a seguinte observação, né, sobre o caso, a questão, na verdade, uma questão. A pedofilia é crime ou doença? A pedofilia é uma doença. Quando é que ela é crime? Quando ela se enquadra na Lei 13.431 de 2017, como abuso sexual. Quando a pessoa que é pedófila, né, comete o abuso sexual com a criança. Mas para uma pessoa ser diagnosticado pedófilo, ele tem que obedecer alguns critérios. Um pedófilo, ele se interessa só por crianças impúberes, ou seja, de 11 anos, criança impúbere até os 13, mas geralmente o pedófilo, ele se interessa por de 11 anos para baixo, né? 11, 10, 9, 8 e assim vai. É porque ele quer? Não. Não é porque ele quer. Ele não é um abusador sexual. Existe a lei de abuso sexual para crimes. E ele não é um abusador sexual. O pedófilo em si, ele é doente. Ele tem um desejo que ele não queria ter. Não é uma escolha dele. Ele é doente, ele tem aquele desejo intenso, principalmente por crianças nessa idade. Não significa que ele não tenha a companheira dele, a namorada, a esposa, e tenha uma vida sexual aparentemente normal. Isso não empata, só que o maior desejo sexual dele é por uma criança. E se ele é uma pessoa que tem uma certa ética, uma certa moral, que tem um certo alicerce moral, ele sofre, porque ele não queria ter aquele desejo. É diferente de um abusador. Um abusador, ele abusa tanto de uma criança de 11 anos, quanto de uma criança, um adolescente de 15, quanto uma pessoa adulta e comete o estupro. O abusador é abusador. Então, abusar de criança, né, o abuso sexual é crime. E necessariamente um pedófilo, ele pode não abusar, porque isso é de controle dele, ele tem esse desejo. Mas muitas vezes ele se contém e ele não é obrigado a induzir uma criança nisso que ele quer, no desejo dele. Ele não é obrigado a induzir uma criança inocente, que muitas vezes nem sabe do que está se tratando, confia naquela pessoa, que geralmente é uma pessoa amiga da família ou parente. Então aquela criança nem sabe. E ele, se ele é uma pessoa que tem um certo alicerce moral, ele sofre com aquilo, ele não queria sentir aquele desejo. E muitas vezes ele controla aquele desejo e procura uma terapia, porque tem tratamento para isso. Né? Tem um tratamento com medicamentos para diminuir os níveis de testosterona, para equilibrar os desejos. Tem a psicoterapia, né? Onde ele pode conversar com um psicoterapeuta sempre. Né? A escuta faz muito bem. E ele pode melhorar e não cometer aquilo. Então, ele é um pedófilo, mas ele não é um criminoso. Porque criminoso é se ele se entregar ao desejo e abusar de criança, daquela criança. Aí ele passa a ser criminoso. Aí ele passa a se enquadrar na lei como um criminoso, no cadastro de pedófilos, né? Mas eu nunca pensei de dizer isso, mas
a verdade, né? A gente vai estudar e vai ver a verdade. A pedofilia é uma doença que está na área das parafilias. Então, não é um crime se ele abusar daquela criança. Aí passa a ser crime. Então, era sobre isso que eu queria informar, porque existe essa polêmica. Outra coisa, as causas da pedofilia, né? Porque sabemos que a maioria dos transtornos mentais, e esse é um transtorno mental, é um transtorno psiquiátrico, a maioria, eles são eles têm um marcador genético, né? Eles vêm pela hereditariedade, muitas vezes, e algumas vezes pode ser um ambiente socioeconômico, né? O ambiente sociofamiliar. Muitas pessoas, podem ter tido